Olá, olá, boa noite, pessoal. Segunda-feira começa oficialmente nosso prepara para o ciclo 2 do Programa de Aceleração LGPD na Prática. O Programa de Aceleração da LGPD na Prática vem para o seu segundo ciclo de mentoria em grupo. E como aconteceu no primeiro ciclo, eu vou fazer um prepara, que nada mais é do que alguns vídeos relacionados à prática da LGPD, voltados para o que a gente vai falar na nossa mentoria, o que a gente vai falar no nosso programa de aceleração LGPD na prática. No ciclo 1, os vídeos foram gravados, e aí eu resolvi mudar e decidi nesse ciclo 2 fazer uma série de 4 lives, 4 vídeos ao vivo de mais ou menos 20 minutos, para abrir a cabeça de vocês em relação à prática do LGPD. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei nos stories, existe um grupo desse Prepara lá no WhatsApp, o link está na minha bio. E o que tem de diferente de estar no grupo? Quem está no grupo recebeu, antes da aula começar, desse encontro começar, tem uns 5 minutinhos que eu enviei lá, esse material aqui, que vai ser o meu guia da aula de hoje. Vou mostrar para vocês, que é esse daqui, ó. Um material escrito sobre o nosso encontro de hoje, para dar uma orientação para o encontro de hoje, porque eu sei que algumas pessoas, assim como essa que vos fala, adora assistir live, adora assistir aula escrevendo. Então, eu disponibilizei lá no grupo esse material. Além disso, quem estiver lá no grupo vai ter acesso a essa live, porque a live não vai ficar gravada. A live eu vou gravar, disponibilizar um link para quem está no grupo assistir outras vezes que quiser. Então, assim, se você não está no grupo, entra lá no grupo que vale a pena. Além disso, quando eu lançar o programa de aceleração, vou falar mais dele ao longo da semana, mas quando eu lançar o programa de aceleração lá no grupo, o pessoal vai ficar sabendo primeiro e vai ter um desconto, vai ter uma condição super especial. Então, assim, ninguém perde por estar lá no grupo. Mas vamos começar o nosso encontro de hoje. A live 1 desse Prepara, como eu disse, vai ser uma semana de lives relacionadas à prática da LGPD. E hoje vou começar do começo. Vou começar falando da LGPD na prática. E como eu já fiz aqui tem uma live aqui antiga, eu falei das oportunidades de trabalhar na LGPD, e existem várias, como o DPO, na advocacia, levando a LGPD para somar na sua advocacia, ser mais um produto na sua advocacia, como consultor de DPO e como consultor de proteção de dados. E hoje o foco dessa live, que fala sobre a prática na LGPD, vai estar na figura do consultor de proteção de dados. E eu vou começar do começo falando quem é esse consultor, quem é essa pessoa. Estou olhando aqui para baixo porque eu estou com uma colinha, porque, como eu disse, quero fazer lives curtas, objetivas, de mais ou menos 20 minutinhos. Então, tenho que ter essa colinha aqui para eu não me perder, porque senão eu começo falando de A e termino falando de C e a gente fica aqui 1 hora conversando. Não esse é o objetivo. O objetivo é ser bem direta, bem objetiva. Então, quem é o consultor de proteção de dados? Tem alguém aqui que está na live, que já chegou na live, que é consultor de proteção de dados, que já é consultor de proteção de dados? Se quiser falar eu aqui, fica à vontade. Mas o consultor de proteção de dados é a pessoa responsável para levar a empresa, para levar o órgão público, para levar o autônomo, para levar o agente de tratamento de uma situação de não conformidade com a LGPD para uma situação de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele tira, eu vou falar empresa, mas sempre que eu estiver falando de empresa, eu estou falando tanto dos órgãos públicos, quanto dos autônomos, de todo e qualquer agente de tratamento de dados. Então, o consultor tira a empresa de um estado de desconformidade, ou seja, de não estar de acordo com a LGPD, de não estar protegendo os dados, e leva para uma posição de proteção de dados. Uma posição total de proteção de dados ou parcial, conforme vocês vão ver ao longo da live. E quem pode ser consultor? Toda e qualquer pessoa. A LGPD nem a ANPD traz qualquer tipo de requisito para ser consultor de proteção de dados. Você não precisa ter uma formação específica, você, na verdade, nem precisa ter formação. Tem pessoas que ainda estão no curso de Direito ou no curso de Tecnologia de Informação e já estão sendo consultores de proteção de dados, já estão fazendo programas de adequação, então não exige nenhum certificado, não exige nenhuma formação, nada disso. Qualquer pessoa pode ser consultor de proteção de dados, desde que conheça a proteção de dados, tenha um vasto conhecimento sobre proteção de dados. Tendo conhecimento sobre proteção de dados, pode ser consultor. E o que se espera do consultor de proteção de dados? Como eu disse, se espera que ele leve a empresa de um estado de desconformidade com a LGPD para um estado de conformidade com a LGPD.
Mas como que ele faz isso? Primeiro passo, e talvez seja o ponto mais importante desse encontro, entendendo a empresa. O consultor de proteção de dados tem a obrigação de conhecer a LGPD, ok, falamos disso, mas principalmente de conhecer e entender o seu cliente, entender as necessidades do seu cliente, entender as demandas do seu cliente, entender como o seu cliente utiliza dados. É dever fundamental do consultor ter esse conhecimento sobre o cliente. A dica principal, o recado principal que eu quero deixar hoje é que você não pode, não deve ser um consultor de proteção de dados que só conhece a lei, que só se preocupa com a lei. Você tem que conhecer a lei, mas você tem que ir além. Você consegue fazer um serviço bem feito, você consegue deixar uma empresa adequada de fato ao LGPD, quando, além de conhecer a lei, você conhece o seu cliente. Você entende a utilização de dados que ocorre no seu cliente, você entende o que seu cliente precisa, você entende o momento que seu cliente está vivendo para ver o tipo de adequação que você vai prestar para ele. Isso é extremamente importante. Outro ponto que se espera de um bom consultor de proteção de dados: entender que a adequação à LGPD é única a cada empresa. Eu me deparo com muitas pessoas falando sobre checklist de adequação, receita de adequação, uma adequação LGPD padrão, e eu já te adianto, isso não existe. Inclusive, se você quiser entrar no programa de aceleração, na minha mentoria, já te adianto que eu não vou te dar uma receita de bolo padrão, checklist padrão sobre adequação LGPD, porque isso não existe. Cada empresa tem a sua adequação própria. O que eu vou te ensinar e o que você deve saber é olhar para aquela empresa e associar ela a uma adequação que ela merece naquele momento, que ela precisa naquele momento. Mas essa receita de bolo, essa ideia de que toda adequação é igual, tira de cabeça. Um bom consultor de proteção de dados não vai com essa ideia. Ele vai querendo conhecer a empresa, saber cada vez mais da empresa e fazendo esse checklist, que eu falei que não existe, mas o checklist que ele vai fazer é com a lei. Olhando para a lei, olhando para a legislação, entendendo o que pode ser adequado naquela empresa naquele momento. Então, espera-se que um consultor conheça a lei, conheça a empresa e entenda que cada adequação é padronizada. Cada adequação é única. E como se dá o trabalho do consultor de proteção de dados na prática? O consultor de proteção de dados, como eu disse, vai fazer a adequação. Então, ele vai ter que olhar para aquela empresa e ver o que ela precisa, adequando seus documentos, suas rotinas e a cultura daquela empresa. Muita gente para nos documentos, acha que a adequação à LGPD é somente adequar documentos. E não é isso. Adequar documentos é extremamente importante, mas talvez mais importante, ou tão importante quanto, é você saber olhar para as rotinas que existem naquela empresa, para o que ocorre naquela empresa e saber se aquelas rotinas, se o que está ocorrendo está em conformidade com a LGPD ou não. A adequação de rotinas passa pelo consultor de proteção de dados. Outro ponto extremamente importante, talvez o mais complexo na função de um consultor de proteção de dados: adequar cultura. Vivemos de uma cultura de não proteção de dados. As pessoas não protegem dados, não estava na nossa cultura, a gente não sabia que era obrigatório, a gente não sabia nem como os dados eram utilizados. Essa cultura está mudando por conta de uma exigência legal também, mas de uma exigência da sociedade, uma exigência geral. É dever do consultor de proteção de dados auxiliar a empresa nessa mudança de cultura. E por que eu falo que é a parte mais complexa de um trabalho de um consultor de proteção de dados? Porque mudar a cultura é uma coisa muito difícil. Cultura é algo que está enraizado nas pessoas. Então, assim, você mudar a cultura é você praticamente entrar na cabeça da pessoa, chacoalhar e mudar a cabeça, mudar a forma como as pessoas agem, mudar a forma como aquela empresa caminha. A Raquel falou que é importante também o consultor de proteção de dados conhecer as ISOs, exatamente. Quando eu falo da conhecer a proteção de dados, é a LGPD e todas as legislações que são ligadas a essa conformidade, a esse compliance em relação à utilização de dados. Então, é um arcabouço de legislações, tem a LGPD, mas tem várias outras legislações conexas, e é importante o consultor de dados conhecer todas essas legislações conexas, principalmente para a empresa que ele está atuando, porque tem empresas que vão ter legislações, inclusive, específicas, que vão ser relacionadas naquele programa de adequação. Então, um bom consultor tem que ter essa visão geral da proteção de dados. Mas, voltando aqui na cultura,
Adequar a cultura é algo muito complexo. E aí, parte do trabalho do consultor fazer essa mudança, essa adequação de cultura relacionada à proteção de dados. E como ele vai fazer isso? Voltando lá no que eu falei, de que é umas obrigações dele. Conhecendo a empresa. Ele precisa conhecer a cultura que a empresa tem hoje, como a empresa age hoje, como a empresa utiliza dados, se relaciona com dados hoje, para fazer a transformação dela em conformidade com o LGPD. Além disso, ele tem que conhecer como a empresa se relaciona, como é o nível de engajamento na empresa, como é o nível de conversa na empresa, como as pessoas recebem novidades ou não. Tudo isso passa dentro daquilo que eu falei, que é o conhecimento da empresa. Por isso que eu falo, não é só conhecer lei, não é só conhecer legislação. O conhecimento da empresa, para saber conversar com essa empresa, para saber engajar essa empresa, é extremamente importante. E como se dá a adequação ao LGPD, depois que ele olha para dentro dessa empresa, depois que ele entende como essa empresa utiliza dados, depois como ele entende como a empresa se relaciona, como que se dá o trabalho dele como consultor na adequação? Existem duas formas de fazer isso. A adequação completa à LGPD, que passa por 6 fases, que vão desde o mapeamento dos dados, que é conhecer todo o fluxo de dados pessoais que existe dentro da empresa, fazer uma análise do que foi observado, então fazer um diagnóstico desse fluxo de dados e ver como que a empresa está utilizando dados, o que está em conformidade e dar check e vai continuar sendo daquela forma, ou o que está em desconformidade e que tem que mudar. Depois dessa análise e ver o que tem que mudar, montar um plano de ação de como vai ser mudado, porque assim, demanda tempo, é um processo, né? Então, como eu disse, de mudança de cultura, mudança de rotinas e mudanças de documentos. Então, assim, é um processo muito grande. Então, ele tem que se planejar e montar um plano de ação junto com a empresa de como vai ser implementadas aquelas mudanças que se mostraram necessárias. Então, mapeamento, diagnóstico, implementação. Não, plano de ação, implementação, que é tirar do plano de ação e implementar. Então, temos já 4 fases. E depois de implementar, que é as mudanças de rotinas, que é implementar os novos documentos, que é fazer os aditivos contratuais, que é fazer a política de privacidade, que é fazer os treinamentos, monitorar essa empresa, ver se o que ele ajustou está em conformidade. E durante todas essas 5 fases que estão acontecendo, tem mais uma fase, que eu falo que é a fase sombrinha ali, a fase principal, que é a conscientização. Durante todo esse tempo, eles têm que estar conscientizando a empresa para ela poder mudar, porque as pessoas só mudam depois que elas entendem que elas têm que mudar. E esse entender que tem que mudar é o trabalho dessa conscientização. Então, a adequação completa à LGPD passa por essas 5 fases, essas 6 fases, né, essas 5 principais, e essa sombrinha aqui que fica perambulando todas elas, que é intrínseca a todas elas. Essa é a adequação completa à LGPD. Um trabalho muito complexo, um trabalho que demanda tempo, um trabalho que demanda paciência, um trabalho que demanda uma análise minuciosa de documentos, de rotinas, do dia a dia da empresa, para você tirar a empresa desse estado de total desconformidade para um total de conformidade com a LGPD. É um programa completo de adequação ao LGPD. E temos também o que eu chamo de adequação por fases ou por partes, e aí, como você achar melhor, que é aquela demanda que a empresa tem em determinados momentos, que ela te procura para pedir para fazer uma política de privacidade, pedir para você dar uma palestra sobre proteção de dados, pedir para você fazer um ajuste nos contratos dos funcionários. São partes da adequação, são partes desse programa completo. E aqui eu vou te falar uma coisa, te dar uma dica, na verdade, para você não cometer um erro que eu cometi lá no início. Eu achava que a adequação ao LGPD era só o programa completo, era você pegar a empresa totalmente em desconformidade, passar por aquelas 6 fases e entregar a empresa em conformidade. Isso, para mim, era adequação ao LGPD. Eu não tinha essa visão que a adequação podia ser, sim, por fases, por partes, por documentos, por treinamentos, por esses pedacinhos. Eu falava não. Quando a empresa me procurava para fazer uma política de privacidade, para fazer um treinamento, eu falava não, porque isso não é adequação ao LGPD. Eu fazer uma política de privacidade, ela não vai estar em conformidade com a LGPD. De fato, ela não vai estar em total conformidade com a LGPD. Mas hoje eu consigo visualizar que essas partezinhas de um programa de adequação, que às vezes é a demanda da empresa, faz a empresa começar a se movimentar para uma adequação ao LGPD.
Porque lembra que eu falei que um dos deveres do consultor de proteção de dados é conhecer a empresa? E passa por esse conhecimento da empresa você analisar a maturidade que aquela empresa tem com relação à proteção de dados. Você analisar também a capacidade financeira daquela empresa. Porque aqui a Patrícia falou, eu sempre digo que é um serviço de alta complexidade intelectual. O programa de adequação à LGPD completo é isso, é um programa de alta complexidade intelectual. E por isso, ele custa. Ele é mais caro do que uma política de privacidade, ele é mais caro que um treinamento, ele é mais caro que uma palestra. É normal ele ser, porque ele é um programa completo, ele é um projeto completo que demanda meses, às vezes 12 meses num programa só, dependendo do tamanho da empresa. Então, ele demanda tempo. Ele, obviamente, tem um ticket alto, ele tem um alto custo. E, às vezes, você pega uma empresa que tem zero maturidade em relação à proteção de dados, ela não sabe o que é proteção de dados, ela não sabe se ela precisa de proteção de dados, ela nem quer ter proteção de dados. Mas ela ouviu que ali ela é necessário, que ela é obrigada a ter, porque tem uma multa e aquela coisa totalmente zero maturidade sobre o que é proteção de dados. Mas ela quer uma política de privacidade porque ela viu que ela precisa ter uma política de privacidade. Essa empresa só tem maturidade para ter essa política de privacidade. Se você chegar para oferecer a essa empresa um programa de adequação completo, com todas aquelas fases que eu falei, com todas as complexidades que a Patrícia falou, você vai assustar esse cliente e muito provavelmente você vai ouvir não. Ele vai estar esperando um produto que custa, chutando um valor, sei lá, R$1.000, e você oferece um de 12, 15, você vai assustar esse cliente. E foi tendo essa visão que eu comecei a entender que alguns clientes estão preparados nesse primeiro momento apenas para um produto da LGPD, para uma fase da LGPD, por uma parte da LGPD. E que eu não deveria falar não para esse cliente. Eu deveria falar sim, porque muitas vezes você implementar uma fase, um documento, uma parte, um treinamento da adequação LGPD é uma forma de você começar a conscientizar o seu cliente em movimento. Você implementa, você faz aquela política de privacidade, você explica para ele que a política de privacidade não coloca ele em total conformidade, mas você mostra para ele que a política de privacidade é um primeiro passo, é um primeiro degrau e que é importante. E você segue nessa conscientização, nesse ensinamento, uma forma de doutrinar mesmo o cliente sobre a proteção de dados. Então, às vezes, não é interessante você falar não. Às vezes, é interessante você ir adequando aos poucos. Não tem nada de errado isso, desde que você deixe claro e seja muito honesto com ele que isso não é uma adequação completa, que a adequação completa é muito maior que isso. Mas que sim, podemos começar fazendo por partes. E posso falar? Às vezes é muito melhor, porque às vezes o cliente quer a política de privacidade, você oferece um programa de adequação completo, ele acaba aceitando ali, tá, vou aceitar, só que ele não tem maturidade nenhuma para esse programa de adequação completo. Então, várias das coisas que você vai implementando, você vai visualizando, você vai mudando, não vão pegar na prática. Por quê? Porque ele não tem maturidade, ele não foi conscientizado. Talvez seria melhor você ter feito uma política de privacidade nesse primeiro momento e ir conscientizando ele aos poucos para ele estar pronto para um programa de adequação, entendendo a importância. Então, eu falei no início, um dos pontos principais do trabalho do consultor de proteção de dados é conhecer a empresa. E esse conhecimento que o consultor tem que ter da empresa passa por esse conhecimento da maturidade. Passa você sentar ali com o gestor da empresa, com o dono da empresa, com a pessoa que vai se reunir com você, e você entender qual nível de maturidade que aquela empresa tem hoje sobre proteção de dados. Será que ela está preparada para fazer uma adequação completa? Será que você não vai assustar ela se você oferecer uma adequação completa? Será que não é melhor fazendo por partes, à medida que ele vai entendendo, que ele vai se doutrinando, para quando a adequação for completa, ela pegar de fato e mudar a rotina? Aqui tem algumas perguntas. A Kelly me perguntou, quando você fornece uma política de privacidade, está incluso também um treinamento? Depende, Kelly. Minhas respostas todas voltadas para a proteção de dados sempre tem um depende. Depende dessa conversa mesmo que eu tive com a empresa. Às vezes não vai ser uma política de privacidade em um treinamento, mas vai ser uma política de privacidade e uma palestra, um ciclo de palestras para conscientizar, porque eles nem estão prontos para ser treinados, eles precisam estar conscientizados nesse primeiro momento. Então, vai ser, às vezes, uma política de privacidade e algumas pílulas informativas que vão ser enviadas por e-mail de toda a corporação, explicando o que é proteção de dados, fazendo essa conscientização através de pílulas informativas através do e-mail. Depende muito dessa análise, desse conhecimento da empresa, dessa avaliação do cenário.
A Sara falou, quando inicia a adequação, faça uma capacitação básica com os conceitos, em seguida surgir o mapeamento. A partir disso, teremos elementos para produzir outros documentos obrigatórios. Isso que a Sara falou é muito importante. Eu estou falando a questão de fazer uma adequação por fase, se você não for fazer a completa, e é importante que, independente de qual fase que você feche, o cliente quer só política de privacidade, o cliente só quer que adeque os contratos dos funcionários, independente do que ele quer, você sempre oferecer uma capacitação junta, para aquilo fazer sentido, para você não entregar somente um documento e as pessoas não entenderem o que aquele documento está fazendo e ser um documento, uma adequação de gaveta. Então, você fazer uma capacitação, e aí você conversa ali com a empresa e vê qual a melhor forma de fazer capacitação, através de uma palestra, através de uma aula, através, às vezes, de videoaulas gravadas, através dessas pílulas informativas que eu falei que você vai enviando ali para os e-mails das pessoas, você conversando com a empresa, você conhecendo a empresa, entendendo como a empresa se relaciona internamente, como funcionam as coisas internamente, ter a criatividade, porque esse é um fator muito importante que o consultor de proteção de dados tem que ter para a prática da LGPD, cabeça aberta e criatividade, para quê? Para fazer a adequação que aquela empresa precisa, que aquela empresa consegue ter. Então, isso também é interessante. Paty falou, concordo, mas acho difícil criar uma política sem ter feito um mapeamento de dados. Então, Paty, o que eu faço na prática quando eu sou contratada somente para fazer uma política de privacidade? Eu faço um mapeamento. Não vai ser aquele mapeamento com muitos detalhes, igual é um mapeamento quando a gente faz a adequação completa, porque você nem vai ter acesso a todas ali, não vai poder ficar entrando ali na empresa talvez o tempo todo para analisar a rotina e tudo mais. Mas eu faço um mapeamento mais completo que eu consegui através de perguntas, através de análise de alguns documentos que eu peço, porque eu preciso das informações para política de privacidade. Faço esse mapeamento, obviamente, para eu montar o meu documento, mas também para eu entregar para a empresa como parte da conscientização. Porque eu entrego esse mapeamento com os riscos ali assinalados, com o que é problema, com o que é risco, para a empresa bater o olho e ela visualizar que, opa, a política de privacidade me ajuda nesse ponto, ela é importante, um documento extremamente importante. Ela me protegeu nesse ponto aqui. Mas nesses pontos aqui, tudo ficou em aberto. Então, com base nesse mapeamento que eu fiz para fazer essa política de privacidade, eu sigo fazendo a conscientização com a empresa. Eu ofereço a palestra, eu sigo mandando e-mail para os gestores falando, eu sigo mandando notícias, jurisprudência, tudo isso que está relacionado com aquele mapeamento. Eu acho impossível não fazer esse mapeamento prévio. Eu acho impossível você fazer uma política de privacidade sem esse mapeamento prévio. O que eu faço é fazer ele um pouco mais enxuto, que eu não consigo fazer ele tão detalhado, mas tentando pegar o máximo de informações que eu consigo, e ali ele fica como um plus, como um bônus, quando eu entrego a política de privacidade para me ajudar nessa questão da conscientização. Se alguém tiver mais pergunta, pode ir mandando. Então, existem essas duas formas do consultor de proteção de dados atuar na prática. Com a adequação completa, que é um mundo perfeito, assim, mas lembrando que ela é um mundo perfeito quando a empresa, que você está ali conhecendo, que você está ali analisando, ela está pronta para receber essa adequação completa. Então, assim, uma dica que eu dou junto com aquela de conheça a empresa, entenda a empresa, é abra a cabeça, veja o que a empresa está precisando naquele momento, veja qual a melhor estratégia. A gente tem que ser, como consultor de proteção de dados, meio estrategista mesmo, de olhar para a empresa e ver como a empresa está naquele momento. Se ela precisa, de fato, se ela consegue ter, na verdade, uma adequação completa, porque ela está ali consciente, porque ela tem maturidade e tudo mais, ou se a gente vai dando partezinhas da adequação para ir construindo essa consciência. Entendi. Nesse caso, a precificação deve englobar o documento e o mapeamento. Isso, Paty, geralmente engloba os dois. E aí, às vezes, você fala com... E aí tem que ter uma estratégia de venda, que é algo que as meninas que estão aqui do programa de aceleração sabem que tudo meu ouvir acaba falando de estratégia de venda. Mas tem uma estratégia de venda mesmo, de às vezes você vai oferecer ali na proposta, porque se você falar que vai fazer um mapeamento, pode até assustar a empresa, porque a empresa vai achar que você vai vasculhar tudo, vai demorar 52 mil anos, você fala, coloca um outro nome, coloca análise do fluxo de dados, coloca um nome diferente, para ele não pensar que aquele mapeamento super, hiper, ultra burocrático, que vai demorar 1000 vidas, coloca como uma análise de dados mais político. Então, análise dos riscos mais política, coloca um nome diferente ali na proposta, mas aí você engloba na precificação, só que quando ele vê aquele mapeamento completo, com aqueles detalhes, com aqueles riscos, ele vai acabar achando que é um plus, que você entregou algo a mais, que você fez um trabalho algo a mais. Então, passa por essa estratégia de venda e, principalmente, esse mapeamento vai te auxiliar na conscientização. Então, assim,
Não é fazer o mapeamento, fazer a política de privacidade e tchau. Não, você tem que seguir mantendo contato com aquele cliente para fazer sentido tudo que eu falei. Para a política de privacidade ser o passo 1, o degrauzinho 1 de um programa de adequação. Então, tem que ter toda essa estratégia de seguir conscientizando o cliente. E um ponto importante, que para a gente finalizar esse encontro, né, falando sobre a atuação do consultor de proteção de dados, a atuação dele seja completa, seja por fases, e principalmente falando de tudo que eu falei que se espera de um consultor de proteção de dados, é que ele seja um consultor que conheça as legislações sobre proteção de dados, isso é o básico. Não existe consultor de proteção de dados que não saiba muito bem sobre proteção de dados, mas que ele não pare só nisso, que ele não fique só nisso, que ele não se contente com isso. Que ele conheça o cliente, que ele busque informações do cliente, que ele busque informações do mercado, que ele busque informações no nicho do cliente. Você, enquanto consultor de proteção de dados, tem que sentar na frente do seu cliente, entender as demandas dele, entender ali como o seu trabalho vai ser útil, como você vai solucionar problemas para esse cliente. Então, não seja um consultor de dados que somente, entre aspas, conheça a proteção de dados. Vá além, conheça o seu cliente. Porque a adequação LGPD, de fato, ocorre quando a junção das legislações sobre proteção de dados, mais a realidade da empresa e se encaixa e faz sentido. Você conhecer somente a lei e debruçar somente na lei e não olhar para o seu cliente, você vai acabar entregando para ele uma adequação de gaveta, uma adequação que é linda ali, ele tem ali, você deu um certificado para ele que ele está adequado, ele está falando para todo mundo que ele está adequado, você saiu da empresa, 2 dias depois a empresa está fazendo tudo em desconformidade com o LGPD, não está respeitando nada, não está protegendo os dados. Ou seja, seu trabalho foi em vão. Então, una todo o seu conhecimento sobre proteção de dados, nunca pare de buscar esse conhecimento, mas também escute o outro lado, entenda o outro lado, entenda a realidade, entenda as demandas, entenda a maturidade do seu cliente. E entender a maturidade do cliente, conhecer o cliente, vai te auxiliar nos desafios na adequação da LGPD. E esse vai ser o tema da nossa live de amanhã. Desafios da adequação LGPD na prática. Vou trazer os desafios principalmente relacionados aos primeiros clientes, quando a gente está mais cru ali, quando a gente tem muitas dúvidas. Vou trazer os desafios e como solucionar esses desafios. Então, mas eu já dou esse spoiler, já adianto que todas as respostas para esses desafios estão no seu cliente, está no conhecimento do seu cliente. Então, isso foi o que eu quis trazer para vocês dessa atuação do consultor na prática, de como ela deve ser feita, de como o consultor deve agir. Falei que ia ser uma live de 20 minutos, obviamente não consegui cumprir, porque quem me conhece sabe que eu falo demais, isso porque eu trouxe tudo em tópico, né? Porque se eu não trouxesse tudo sobre nos tópicos aqui, ia ficar mais 20 minutos falando. Mas eu quero lives objetivas, que abram a cabeça, que façam vocês pensarem um pouquinho fora da caixinha, porque esse é o meu objetivo com a LGPD na prática, né? Fazer a gente pensar além do que a gente aprende em livro, do que a gente aprende em cursos teóricos, a gente olhar para a realidade e ver como atuar na realidade. Espero que vocês tenham gostado, acho que eu não deixei passar nenhuma dúvida. Lembrando que eu falei logo no início, a live não vai ficar salva aqui no Instagram, mas eu vou liberar um link para quem está lá no grupo. Então, se você não está no grupo, entra na bio, tem falando do grupo do Prepara. Lá eu disponibilizei o material que eu fui acompanhando a aula, bem mais, eu mostrei até no início que um roteiro mesmo da aula, para quem gosta de fazer anotação, para quem gosta de revisar. E lá vai ter o link também para quem quiser assistir a live quantas vezes quiser. E quem estiver assistindo a live no gravado, tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, que eu fico sempre aberta. Estou sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E amanhã, às 19 horas, espero vocês para a gente falar sobre os desafios da adequação da LGPD na prática. Muito obrigada por quem ficou aqui, por quem participou. Espero ter esclarecido as dúvidas, aberto um pouquinho a cabeça de vocês. Na semana a gente vai abrindo um pouquinho mais. Beijos e boa noite. A Paty falando que eu pego na mão. Eu gosto de pegar na mão e abrir a cabeça de vocês, né, Paty? Para a gente ver a realidade ali da LGPD na prática. Adorei ter você aqui, Paty. Fiquei muito feliz. Gosto que, assim, as mentoradas do ciclo passado estão aqui, porque elas não enjoam de mim. Então, vão seguir acompanhando a semana também. Adorei. Beijo, outra Paty, Patrícia. Boa noite. E obrigada, gente, pela participação. Até amanhã.